Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Que bom que mais uma terça-feira estamos aqui reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor, partilharmos um pouco daquilo que o Senhor tem para nós neste dia de terça-feira, Texto dos Homens. Para quem trouxe a palavra, abra no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, a minha página é a 1281. Tá bem? Temos como tema desta pregação: o Filho do Homem veio para salvar os pecadores. O Evangelho de Lucas vai dizer assim: Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade. Havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto e muito rico. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Então, ele foi correndo na frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça rápido, porque hoje devo ficar em sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamaram, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres. E se roubei de alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Isso é para nós palavra da salvação. Podem aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, Jesus, no Evangelho de ontem, para aqueles que ouviram o Evangelho, Jesus ia passar em Jericó, indo em direção a Jerusalém. Já se encontravam ali nos dias em que Jesus se entregaria para a salvação de todos nós. E nesse caminho, ele cura um cego já chegando a Jericó. Provavelmente nesse tempo, a notícia também de uma cura de um cego era algo que se espalhava rapidamente. E como Jesus, quando andava fazendo milagres, lhe acompanhava uma multidão, essa notícia já chegava então até a pessoa de Zaqueu. Zaqueu então procurava uma maneira de ver quem era aquele que curava, ver quem é aquele que veio procurar aqueles que estavam perdidos. A palavra diz que Zaqueu não conseguia ver Jesus, porque era um homem de baixa estatura. A multidão era grande, e Zaqueu então ali com esse desejo de conhecê-lo, de saber quem era, resolve então fazer um sacrifício que talvez para nós se torne até algo engraçado, né? Esse homem pequeno,
que corre à frente da multidão e sobe em uma árvore para poder ver Jesus. Mas é um sacrifício, meus irmãos, que nos chama também a atenção, nos faz refletir e nos perguntar, a mim e a vocês, quais são os sacrifícios que nós estamos fazendo, quais são os sacrifícios que eu tenho feito para eu poder ver Jesus, para eu poder saber de Jesus, para eu poder escutar Jesus, para eu poder ver Jesus fazer milagres, para eu poder contemplar a face de Jesus. E veja o que vai dizer mais no versículo seguinte, que Zaqueu ali corre e sobe, e quando Jesus então vem passando, não é Zaqueu que grita, não é Zaqueu que diz, olha Senhor, não, pelo contrário, aquele que desejou ver Jesus, então é Jesus quem o chama. Vai dizer a palavra que Jesus para onde Zaqueu se encontrava e o chama. Diz para Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou hospedar em tua casa. Quando nós buscamos ver Jesus, quando nós despertamos esse desejo ou essa curiosidade, é o próprio Jesus também que vem em nosso encontro. É o próprio Jesus que fala, olha filho, eu quero entrar na tua casa. Desça depressa, vamos. E Zaqueu então, eu imagino essa cena, ele descendo, alegre, feliz, porque Jesus então vai hospedá-lo em tua casa. A palavra diz, meus irmãos, que Zaqueu ele era chefe dos cobradores de imposto. Chefe dos cobradores, Zaqueu era um homem muito rico e consequentemente, pelo que ensina as escrituras e porque diz, os cobradores de impostos na época roubavam muito. E Zaqueu então era o chefe deles, um homem rico. Tanto é que os outros ali vão dizer, olha, ele se hospeda na casa de um pecador. Jesus veio então com tantas casas para ficar e escolher ficar na casa de um pecador. Mas é o próprio Jesus que disse, foi para isso que ele veio, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão presos no pecado, para os doentes. Jesus não precisaria então ir na casa daqueles que o seguiam, aqueles que faziam a vontade de Deus. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nós, veio para mim que sou pecador, para você que é pecador. Aqueles que estão de fora, eles vão dizer, porque a sociedade daquela época era assim, e a de hoje também é assim. Às vezes as pessoas falam, olha, está na igreja, mas está fazendo isso. Meus irmãos, que bom que estamos na igreja. Que pecador como somos, se nós não tivéssemos aqui, seríamos muito pior. Jesus então entra na casa de Zaqueu. Jesus, a palavra de Deus não vai dizer que Jesus pregou, que Jesus falou para Zaqueu se arrepender. Simplesmente quando Zaqueu ele tem esse encontro com Jesus, quando ele tem essa experiência de receber Jesus em sua casa, ele então se converte. Ele tem aquilo que é uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Zaqueu ele começa então a corrigir os seus erros. A primeira coisa que quando nós temos um encontro com Jesus,
É acender uma luzinha da consciência. Opa, eu preciso mudar. Quando nós recebemos Jesus em nossa vida, em nossa casa, como diz por aí, opa, algo errado não está certo. Eu preciso mudar. E Zaqueu então, ele vai até Jesus e fala: Senhor, vou dar metade dos meus bens. E se eu roubei de alguém, vou dar 4 vezes mais. Diferente daquele evangelho onde Jesus encontra um homem rico, que Jesus fala para ele: filho, vai lá, vende tudo e dá para os pobres e me segue. Zaqueu não, Zaqueu ele se encontra agora com o coração aberto. E Jesus fala para ele: filho, a salvação entrou em sua casa, a salvação entrou em sua vida. Simplesmente porque Zaqueu dava a metade de seus bens? Não. Porque Zaqueu, ao receber Jesus em sua vida, ele começa então a ver a necessidade que ele tem de mudança. Não foi o dinheiro de Zaqueu que o salvou, não foi ele devolver aquilo que tinha roubado que o salvou, mas foi falar: Senhor, eu preciso de agora em diante mudar. Se o Senhor entrou na minha vida, se eu passei a te conhecer, se eu te busquei, mas o Senhor veio a mim, então eu preciso mudar. E essa, meus irmãos, é uma história que ela se encaixa muito na nossa vida, porque nós temos encontrado Jesus diariamente, nós temos encontrado Jesus todas as terças-feiras, todas as quartas, todos os domingos, mas talvez nós não temos tido essa atitude de Zaqueu, ou alguns de nós temos, mas há muito, e olha que eu preguei há 2 meses atrás aqui, eu dizia isso, há muito ainda em nós que nós precisamos mudar. Quando nós não conhecíamos Jesus, quando nós não conhecíamos o texto dos homens, quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, nós éramos ignorantes, mas agora nós conhecemos. E veja, não é fácil. Tanto é que muitos voltam, faz como aquele homem rico, se entristece. Mas a cada dia nós temos que tirar algo. E quando nós temos o verdadeiro encontro com Jesus, que nós deixamos Jesus entrar em nossa casa, algo tem que mudar. Eu lembro, eu preparando essa pregação hoje, quando eu tinha na faixa de mais ou menos 12, 13 anos, eu comprava fiada ali de uma mulherzinha que tinha um negocinho ali no SEAP, ela vendia coxinha. E eu comprava, pagava. Aí fui comprando, teve uma hora que a conta aumentou muito. Menino, isso é vergonha, né? Parei de comprar. Parei de ir lá. Devia ter uns 12, 13 anos. E o tempo passou. E a gente fica com vergonha da pessoa, né? O tempo passou. 10 anos, 10, 12, 15 anos. E aí então, eu tenho uma experiência. Esse mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, ele entrou em minha vida. Naquele tempo eu não. Só que quando eu via a mulher eu lembrava. E eu falava: meu Deus, eu mudei de vida. Não posso deixar isso. Só que me faltava coragem. E depois da minha conversão não foi assim: olha, eu conheci Jesus e já passou uns 5 anos eu já na igreja, participando. Mas aquilo me incomodava, porque Jesus ele tinha entrado em minha vida, então algo tem que mudar. Zaqueu foi lá e falou que ia restituir o que ele tinha roubado. E eu também deveria restituir aquilo que deixei de pagar.
E essa mulher era minha freguesa, era uma pessoa muito atenciosa. Eu conversava com ela, mas fazia que tinha esquecido. Mas no meu coração, ele tinha esse mesmo desejo de Zaqueu, corrigir os erros. Tem muitos erros ainda, meus irmãos, tem muitos erros dentro de mim que eu preciso ir corrigindo. Muitos erros. E um dia essa mulher entrou lá e eu falei: Espírito Santo, me dê coragem. Me dê coragem. Aí eu falei: minha irmã, vem cá. Naquele tempo assim, eu era menino, eu estava sempre lá na sua lanchonete, eu comia e tal. E aí, eu fiquei devendo na época para ela, assim, na faixa de uns 12, 13 reais. Só que na época devia ser uns 50, hoje ou mais. Mais que hoje o dinheiro não está valendo muito, né? E aí eu chamei ela e falei: ó, irmã, naquele tempo assim, eu comia assim, mas depois eu parei de ir lá e isso me incomoda até hoje. Eu gostaria muito de te pagar. E ela falou: não precisa. Não precisa, de verdade. Não se preocupe com isso, está perdoado. E aquilo me deu uma paz muito grande. Aquilo me deu uma paz no coração muito grande. Ela não aceitou. Eu peguei um sapato lá da loja e dei de presente para ela. Não estou pregando de mim não, mas é só para entender que assim como essas pequenas coisas que aconteceram comigo, provavelmente já aconteceu com algum de vocês. Tem algo que a gente cometeu lá atrás, algo errado que nós fizemos lá atrás, que a gente pode ainda corrigir. Pode ainda corrigir. Muitas vezes deixamos de pedir perdão, deixamos de dizer obrigado. Talvez pegamos alguma coisa emprestada, não devolvemos e o tempo passou. Talvez estamos devendo a alguém, já temos muita vergonha. Mas deixa Zaqueu, deixa Jesus entrar na tua casa, na casa do teu coração esta noite. Deixa Jesus entrar em nossa vida. Deixa Jesus fazer a mudança que Ele fez com Zaqueu. Porque Ele veio para nós. Ele veio para a nossa salvação. Ele veio para mim que sou pecador. Ele veio para cada um de nós. E todos os dias, Ele nos chama. Nos chama para nos salvar, nos chama para o arrependimento, nos chama para a mudança. E eu não sei vocês, mas quando eu olho dentro de mim, preciso mudar muito. E muitas coisas eu não consigo mudar por mim mesmo. Tem que ser o Espírito de Deus me empurrando, dizendo: vai, faça isso, abandona isso, tira isso. E quando nós começamos a nos fraquejar, quando nós começamos a cair, esse mesmo Espírito é que nos levanta, é que nos coloca de pé, é que nos mostra, fala: filho, não é aí, filha, não é aí, volta. Por isso que nós devemos pedir todos os dias: Espírito Santo, muda a minha vida, muda a minha história. Feche seus olhos por um instante. Alex vai cantar uma canção. Que o Espírito Santo nos suscite no coração o desejo de conversão de vida. Que o Espírito Santo nos mostre onde precisamos mudar.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção. Para mim, eu preciso de ti, ó. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.